Privacidade não. Não é privacidade. Como é que chama? Liberdade. Nesse vídeo, gente, eu vou responder a uma tag que eu fui convidado pela Betina, do canal Betina Suculentas e Cactos. Para quem gosta de plantas e não conhece o canal dela, vale muito a pena. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês irem lá conhecer o canal dela. E ela me desafiou a responder essa tag, que são 10 perguntas relacionadas às minhas plantas. Como eu fui um colecionador, né, há algum tempo atrás, então eu tenho algumas plantas ainda que restaram dessa época, então eu fui desafiado por ela a responder essas perguntas. Então estou aqui para fazer isso. A primeira pergunta é: qual gênero de suculenta ou cacto você mais gosta? E aí, gente, eu vou mostrar o gênero que eu mais gosto de suculenta e o gênero que eu mais gosto de cacto. Primeiro eu vou falar das suculentas. O gênero de suculenta que eu mais gosto são as eufórbias. Na verdade, o gênero é eufórbia, né? Eu trouxe algumas aqui para vocês verem. Tem essa daqui, que é o Euphorbia obesa. Essa daqui eu não lembro o ID. Tem essa daqui, que é uma Euphorbia japônica. E por que eu gosto muito desse gênero, gente? Porque são plantas muito exóticas, né? Elas têm, enfim, como vocês viram, vários formatos diferentes e tal. Então eu gosto muito desse gênero por conta disso. E dos cactos, o gênero que eu mais gosto de todos são os Astrophytums. Esse daqui é um deles, que eu acho ele muito bonito. Além das flores dos Astrophytums serem muito bonitas, né, gente? A segunda pergunta é: qual suculenta você gostaria de adquirir no momento que você ainda não tem? E para responder essa pergunta, gente, eu vou falar um pouquinho do momento que eu estou vivendo hoje, e aí vocês vão entender melhor a minha resposta. Eu estou numa fase da minha vida onde eu não estou mais comprando plantas, não estou investindo dinheiro em plantas, porque eu cheguei num momento que eu entendo que as plantas começaram a me tirar um pouco da liberdade, né? Porque se eu quiser viajar, por exemplo, né, ficar vários dias fora, eu não tenho quem cuide das plantas para mim, então elas acabam morrendo, que foi o que aconteceu, né, com a minha coleção. Eu estou também numa fase onde eu estou procurando outro lugar para morar, e aí eu preciso sempre me preocupar se vai ter lugar para eu colocar essas plantas. Eu não posso, por exemplo, mudar para um apartamento, né? Ou se eu for mudar para um apartamento, tem que ter um lugar para pôr as plantas. Então, assim, as plantas acabam dificultando algumas escolhas que eu tenho que fazer, né? E aí isso tem me incomodado um pouco, além delas exigirem muitos cuidados e muito tempo que eu, nesse momento, não tenho mais. Porém, se eu estivesse naquela fase que eu ainda era colecionador, que eu ainda comprava plantas e eu tivesse a oportunidade, eu gostaria muito de ter uma Euphorbia SP Madagascar. Gente, essa planta aqui é maravilhosa. Ela é muito rara, ela é muito exótica e, assim, é uma das plantas que eu mais tinha um sonho de ter, e aqui no Brasil não existe, então nunca tive. A terceira pergunta é: quando você começou a sua coleção? E no meu caso, gente, eu até já comentei sobre esse assunto numa live que eu fiz aqui no meu canal, que foi um momento da minha vida que eu estava sofrendo muito de ansiedade, né? Eu cheguei a quase evoluir para a síndrome do pânico, enfim. E as plantas foram uma das alternativas que eu achei para passar um pouco do meu tempo e me distrair um pouco, né, do dia a dia, dos problemas e tudo mais. Então, nesse momento, as plantas começaram a me ajudar de certa forma, né, a passar por essa fase aí, quando eu comecei a fazer o meu tratamento e tudo mais. Então, isso foi, se eu não me engano, há uns 6 anos atrás, 6 ou 5 anos atrás, mais ou menos, gente. Então foi nessa época que eu comecei a comprar plantas, e aí foi quando virou meio que uma obsessão, e enfim, aí virou uma loucura, porque eu comecei a comprar plantas igual um doido. Cheguei a ter mais de 2.000 plantas, inclusive, gente, olha que loucura. A quarta pergunta é: existe alguma coisa que você gostaria de mudar no seu cultivo? Se fosse na época que eu era colecionador, né, e que eu cultivava realmente plantas para sempre ter mudas e, enfim, cruzamentos e tudo mais, um dos meus sonhos na época era ter uma estufa, né, onde eu pudesse fazer esse cultivo
com maior controle, né? Então eu diria que se hoje fosse esse momento, o que eu gostaria de mudar no meu cultivo seria ter uma estufa, né? Onde eu pudesse fazer isso de uma forma mais eficiente. A quinta pergunta é: como você lida com as pragas na sua coleção? Isso foi uma coisa que, quando eu comecei a colecionar e começou a aumentar muito o volume das plantas que eu tinha, eu comecei a sofrer com pragas porque elas são terríveis, né? Para quem tem planta sabe disso. Na época, eu usava alguns defensivos químicos mesmo, né? Sistêmicos e tal. Hoje em dia, gente, eu praticamente não faço nada. Eu deixo a natureza cuidar e eu não tenho sofrido muito com pragas aqui na minha casa, sabe? As plantas estão bem, essas que restaram, né? Porque eu acredito que inclusive elas tenham sobrevivido por serem mais fortes, né? Por serem mais resistentes. Então eu acredito que elas sejam inclusive mais resistentes a pragas também. Mas eu já tive muito problema com praga e basicamente, gente, todas essas receitas que eu vejo, sabe? Sendo divulgadas aí no YouTube e tudo mais, de coisas caseiras e tal, pra mim nunca funcionou. Eu sempre tive que usar defensivo químico. Foi a única forma que eu consegui controlar, entre aspas, porque é difícil controlar as pragas nas minhas plantas. A sexta pergunta é: qual é a planta mais sensível da sua coleção e por quê? Das plantas que sobraram, né, que ainda estão vivas, eu diria que a planta mais sensível e mais chatinha aqui no meu clima, né, na minha região, é essa daqui, que inclusive tá bem feinha, tadinha, sofrida, que é um Graptopétalum ametistinum. Gente, essa planta aqui, você olha pra ela, ela desmonta. Tipo, tem, assim, dá muito fungo, sabe? Queima muito fácil. Não dá para saber se gosta ou não de água, e enfim, ela é bem complexa de cuidar, por isso que ela tá até feinha, inclusive. A sétima pergunta é: qual suculenta ou cacto você gostaria de ser e por quê? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Eu escolheria ser um Gymnocalcium híbrido, desses coloridinhos aqui. E o motivo, gente, eu diria que porque são plantas raras, são plantas exclusivas. Por ser híbrido, não são plantas iguais às outras, digamos assim, né? Elas são únicas e eu gosto desse tipo de planta, sabe? Que é exótica, que é exclusiva, que é única, que dificilmente outra pessoa vai ter uma igual. Então eu acho que eu me identifico mais com esse perfil de planta. Então, por isso que se fosse para eu escolher, eu escolheria ser esse Gymnocalcium. A oitava pergunta é: qual foi a primeira planta que você comprou na sua coleção? E aí, gente, por incrível que pareça, eu ainda tenho a primeira planta que eu comprei na minha vida, que é um cacto. Esse daqui é uma mamilária, que forma essa colônia e dá umas florzinhas amarelinhas muito bonitinhas. E claro que quando eu comprei ela era tipo um dedinho desse daqui e hoje ela é toda essa colônia aqui, né? Faz muito tempo que eu tenho esse cacto e ele ainda tá aqui bonitinho. A nona pergunta é: qual suculenta ou cacto mais caro da sua coleção? Quando eu colecionava plantas, né, que eu comprava muitas plantas, eu tinha muitas plantas que eram realmente muito caras, porque eu importava muita planta de fora, né? Então isso acabava saindo muito caro para mim. Mas hoje em dia, a maioria dessas plantas acabaram morrendo, né, pelos motivos que eu já disse. E das que sobraram, gente, eu diria que a mais cara de todas que eu tenho hoje é essa daqui. Deixa eu ver se vai focar aqui para vocês. Que é um Pseudolithos migirtinus. É uma planta bem exótica, bem rara também, gente, que é da Somália, né? Ela é originária da Somália. Essa daqui tá bem pequenininha, ela chega a ficar maiorzona, tudo, né? Mas essa daqui é bem pequenininha, ela parece um cérebrozinho, é uma planta bem exótica, gente. A 10ª pergunta é: qual é a maior suculenta que você tem na sua coleção?
E é curioso responder essa pergunta, gente, porque a maioria dos cultivadores de suculentas amam as suculentas gigantes, né? E eu não sei, mas eu fui, assim, talvez um dos únicos que nunca gostou de suculentas gigantes, gente. Eu sempre gostei das suculentas pequenininhas, menorzinhas, mais compactas, né? E então eu nunca tive esse tipo de suculenta. Porém, em algum momento, né, dessas idas minhas a gardens e tudo mais, eu acabei comprando uma plantinha que era deste tamanhinho e eu não fazia ideia que ela crescia. E assim, ela ficou gigante, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Então, a maior suculenta que eu tenho na minha coleção é essa calanquê. Olha o tamanho que ela tá, gente. Ela tá gigante. Tá com vários bebezinhos aqui. E ela ficou enorme. Ela é popularmente conhecida como orelha de elefante, justamente pelo tamanho que ela fica, né? E ela já foi maior do que isso, gente, né? Quando eu comprei ela lá, começou a crescer, ela virou uma roseta bem gigante e o caule acabou, tipo, pendendo pra fora, assim, do vaso. Um dia ela caiu e quebrou. E então, por isso que ela está um pouco menor hoje, mas ainda assim é a maior suculenta que eu tenho na minha coleção. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as minhas plantas. Quero agradecer mais uma vez a Bettina por ter me convidado para fazer essa tag, por responder essas perguntas. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!